Olá, eu sou José Antônio Conte. Este é o Assembleia Entrevista que está começando agora aqui no seu canal Legislativo. Vamos falar sobre o encontro de gestores municipais, o encontro técnico para gestores municipais, seminário sobre arrecadação e tributação municipal, que será realizado em promoção da Delegação de Prefeituras Municipais. Para falar sobre isso, aqui conosco o Dr. Oscar Breno Stanchi. Bom, vamos começar falando, explicando o que é a Delegação de Prefeituras Municipais, que é uma entidade que não está aí há um ano, dois, né? 43, né? Exatamente. 43 anos. Pois é, o Estado do Rio Grande do Sul tinha um órgão chamado Departamento de Prefeituras Municipais e ele foi extinto em 1965. E o então diretor ficou inconformado e partiu para a ideia de formar uma empresa privada de assessoria. E eu era do Estado, fui convidado e formamos então a DPM, chamado Delegações de Prefeituras Municipais. Aproveitamos a sigla Departamento de Prefeituras Municipais. Então ficou Delegações de Prefeituras Municipais. Desde então nós damos assessoria aos municípios, hoje atendemos cerca de 412 municípios e mais 70 câmaras. E temos uma responsabilidade muito grande no assessoramento diário aos gestores municipais, aos servidores municipais. Nós nós temos funcionários que recebem cerca de 450 ligações telefônicas por mês. Veja como há dificuldade ainda nos servidores municipais no que tange à administração. E esse rigor da legislação hoje, as severas punições que vêm sendo aplicadas, leva o servidor público a se preocupar em fazer certo aquilo que lhe compete fazer. E hoje ainda tem a nossa legislação, ela considera a responsabilidade solidária. Antigamente, apenas o prefeito respondia como chefe geral do município, mesmo que o ato não fosse praticado por ele, nem que ele participasse. Hoje não, hoje a jurisprudência diz que responde pelo ato aquele que praticou o ato. Isso é muito interessante porque é um ângulo novo da questão. Os prefeitos se queixavam muito que só eles é que respondiam. Hoje isso é diferente, então os prefeitos hoje estão mais protegidos pela legislação. E em decorrência, claro, os servidores procuram se aperfeiçoar para não serem eles escolhidos, então, pelas punições. O detalhe novo é que tem, nessas absolvições de prefeitos, é que o judiciário tem entendido, e algumas decisões nesse sentido, que o prefeito não responde pelo ato que os seus auxiliares praticaram, mas ele vai ser penalizado se escolheu mal os seus secretários. Na verdade, essa história de não responder pelo ato contraria tudo o que tem sido dito, né? Até agora sim, é uma mudança que tem. E essa mudança começou aqui no nosso tribunal e recentemente o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão, e o Supremo é Supremo, né? Vale para todo mundo. Ele julgou o caso do ex-prefeito de Santa Cruz do Sul, hoje deputado federal, e que tem o foro privilegiado do Supremo. E o Supremo decidiu com todas as letras que o prefeito não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, ele não é responsável por todos os atos que são praticados. Isso é muito interessante, é uma orientação. Nós tivemos agora o episódio aqui, daquele jovem que morreu eletrocutado numa parada de ônibus em Porto Alegre. Ontem, essa noite, E esse episódio, por exemplo, em princípio, diz que o responsável seria o prefeito, caso a responsabilidade fosse da prefeitura. Mas muda isso aí? Muda dentro dessa análise? Não, porque nesse caso, quem vai responder é o município. Claro que se o município for condenado, o prefeito terá que instaurar um processo de investigação para saber qual o setor da administração municipal que se omitiu de resolver o problema que foi avisado há muito tempo, segundo consta. Essas são as ideias que se tem hoje nas informações, mas o caminho não é outro, o caminho é esse. O prefeito não será responsabilizado. O prefeito poderá ser responsabilizado se o município for condenado a pagar a indenização e o prefeito não investigar qual foi o serviço que se omitiu de resolver isso em tempo hábil. Aí sim o prefeito vai ser acusado e responsabilizado, até criminalmente, por omissão da prestação de serviço. Situações como essas acontecem muito em todos esses municípios do estado, esses mais de 400 que o senhor assessora? Em grande quantidade. São buracos em vias públicas, são obras não sinalizadas, né? São veículos que são largados em via pública transportando alunos, ou ambulâncias transportando doentes sem as condições mínimas de segurança.
Então isso acontece da manhã à noite. O que dá de consulta nesse sentido é incrível. E o município não escapa da responsabilidade. É a responsabilidade subjetiva. É do serviço público, só pelo fato de existir o serviço público. O município só se inocenta disso se ficar provado que foi culpa exclusiva da vítima. E às vezes ocorre. Uma vítima que atravessa correndo numa pista com sinalização proibida, ele está provocando então o acidente. Neste caso, o município podendo fazer essa prova, ele exclui a responsabilidade indenizatória. Quer dizer, para isso ele tem que estar preparado também, né? E aí é um dos grandes problemas que eu vivo me batendo. Veja que ocorre um acidente, um veículo. O Código de Trânsito manda que se remova o obstáculo em via pública o mais de breve possível para que dê fluxo ao tráfego. E neste momento eu estou eliminando a prova que o município eu acho complicado isso aí. É muito complicado. Consequência, o município nas ações judiciais não tem prova. Qualquer tipo de acidente é complicado. Chega aqui na capital, por exemplo, o agente manda, olha, não, tira o carro daí, vamos liberar o trânsito, se acertem. Não, para aí. E aí eu perco a prova. A grande parte das condenações que os municípios sofrem em termos de acidente é porque o município não conseguiu a prova. Por quê? Diante de um fato, por exemplo, lesões corporais, eu tenho que dar preferência ao cidadão e removê-lo dali. Mas eu removendo ele dali, eu elimino uma prova. E depois como é que fica? E aí sempre é mais fácil condenar o município, que é dinheiro de todos, não é dinheiro de A ou B ou C. E por aí afora. O gestor está aí um pouquinho, depois vai embora, passa, e por aí afora as coisas vão. Outro vai pagar. Às vezes a vítima é um conhecido, um próximo do gestor, aí já há um certo cuidado em não agredir muito. Tem essas coisas todas pelo caminho afora. E esse é o dia a dia? É o dia a dia, não tem... E chega aqui em Porto Alegre, chega para o senhor aqui isso? Sim, chega todos os dias. Nós recebemos, em média, 5 ou 6 ações diariamente para fornecer subsídios ao colega da prefeitura para poder defender o município. Então ele manda o processo, manda o histórico e a gente então fornece. Dá o suporte. Dá o suporte, invoca jurisprudência, doutrina ou argumentos que podem ser invocados. Essa é a nossa participação na assessoria jurídica em defesas judiciais. E por isso encontro técnico para gestores. Nós fizemos esse encontro técnico ano passado, no início do mês de janeiro, quando os prefeitos estavam assumindo. Nós tínhamos aí cerca de 300 prefeitos novos pela primeira vez. E tínhamos outros que estavam sendo reeleitos e uma boa parte de prefeitos que já tiveram um período de gestão anterior e voltaram agora. Então, a todos a gente procurou dar uma orientação básica daquilo que eles podiam fazer e daquilo como eles deveriam fazer. E na ocasião, no boletim de avaliação, foi sugerido em grande número de avaliações que se repetisse esse treinamento anualmente. E nós então resolvemos repetir este ano o treinamento, e o faremos no ano que vem também, e no outro, onde então sempre tem novidades. É incrível a quantidade de fatos e coisas novas e leis novas que surgiram desde o ano passado até agora. Como, por exemplo, uma lei que surgiu agora que está preocupando esses prefeitos? Bom, o que continua sendo uma grande preocupação ainda é a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a grande preocupação. É a grande preocupação. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe inúmeros benefícios, para o serviço público. O serviço público hoje está consideravelmente melhor do que antes da lei de responsabilidade. Foi um marco divisório na administração pública brasileira. É claro que é uma lei que restringe a liberdade do gestor, mas é uma lei, sob o ponto de vista técnico, que eu só me preocupo a parte técnica, é uma lei fantástica, é uma das leis mais perfeitas que esse país já editou. Quais são as vantagens que ela oferece? Porque ela exige o quê? O grande problema que havia era a improvisação no serviço público, a falta de planejamento. Então, veja o seguinte, o que acontecia antes da lei? O prefeito se reunia com o contador no último dia de encaminhar a proposta orçamentária para a Câmara e lá, como é que vamos fazer? Qual é o percentual de aumento nos tributos e na despesa? Qual foi a inflação? 20%? Então, vamos aumentar tudo 20%. Pronto, estava resolvido, formalmente estava feito. O orçamento público era mera formalidade. Tanto é que em janeiro surgia um problema e eles iam olhar no orçamento.